Agora, com base nisso, nós concluímos o seguinte: a perseguição não destrói a verdadeira igreja de Cristo. Esses são pontos para nós observarmos. Historicamente, sempre que a igreja foi perseguida por sua fidelidade à verdade, ela foi purificada, fortalecida e expandida. O sangue dos mártires, como diz Tertuliano, foi a semente da igreja. O que destrói a igreja não é a perseguição externa, mas o pecado interno. A fragilidade da igreja não está na fúria dos inimigos, mas na infidelidade dos seus membros. Meu Deus. Ao longo da história, e mesmo em Atos, o maior perigo não vem das autoridades hostis, mas do abandono dos princípios bíblicos. Podemos destacar algumas causas que sufocam a ação do Espírito Santo na igreja. Primeiro, pecado não confessado. Segundo, falta de integridade no testemunho cristão. Uma igreja que fala com os lábios, mas nega com as atitudes, perde sua autoridade espiritual. Alianças políticas que negociam a verdade. Quando a igreja busca favores do Estado em troca de silêncio ou conveniência, ela enfraquece o seu chamado profético. Alianças ideológicas em nome da aceitação cultural é um outro problema. E algumas igrejas hoje atuais, elas estão defendendo essa aceitação cultural, E alguns até sugerindo que a Bíblia precisa ser atualizada só para agradar uma parte da membresia que são muito bem resolvidos culturalmente, O desejo de agradar ao mundo produz concessões doutrinárias que diluem o verdadeiro evangelho. E em quinto e último lugar, a acomodação ao espírito do tempo. A igreja perde sua voz profética quando ela troca o arrependimento pela relevância e a cruz pela popularidade. Meu Deus, esta é uma palavra poderosa que nós precisamos estar cientes do que é de fato uma igreja. Carlos Pereira aqui, estamos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Lição de número 4 do terceiro trimestre, estaremos estudando uma igreja cheia do Espírito Santo. Que maravilha o que nós vamos estudar hoje, É muito interessante que nós destaquemos uma fala já no nosso início aqui, Já trabalhando aqui um pouco a questão já do nosso tema, Um crente sem a presença do Espírito Santo é como a matemática sem os números, como o português sem os verbos, meu Deus, como um vaso sem o seu conteúdo. Glória a Deus. O Espírito Santo é extremamente necessário, importante e insubstituível na igreja. O Espírito Santo é que mantém a igreja viva e hoje, nos dias atuais, nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Glória a Deus, seja bem-vindo, eu sou o pastor Carlos Pereira e este canal é o canal EBD na Veia. Aqui nós compartilhamos a palavra de Deus e estudamos a lição da Escola Bíblica Dominical da nossa CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Venha, você é o meu convidado para que nós estejamos juntos estudando este importante tema. Esse tema que vai estar, evidentemente, nos ajudando muito. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Hoje em dia, nós precisamos de uma igreja cheia do Espírito Santo. Não há substituto para a verdadeira bem-aventurança espiritual. Não há substituto para a verdadeira bem-aventurança espiritual. Isso aqui é muito importante e como também é importante o tema que nós vamos estar estudando nesse momento. E eu convido você a estudar comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, por favor. Clica aí no sininho do gostei, ok? E vamos estudar a palavra de Deus, porque nós temos muito assunto hoje. É um assunto tão necessário nos dias atuais. Precisamos sim de uma igreja cheia do Espírito Santo, porque estamos vendo momentos difíceis, que o próprio Senhor Jesus Cristo disse que seriam dias difíceis, que não sofrerão a sã doutrina. Tá? E glória a Deus por isso, vamos estudar a palavra do nosso Deus. Vamos lá para mais essa aula maravilhosa que estaremos estudando hoje, que é a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Bom, o nosso texto áureo é um texto áureo poderoso e tem tudo a ver com o que nós cremos. Atos capítulo 4, verso 31. E, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos, capítulo de número 4, versículo de número 31. Que maravilha, como é maravilhoso e como vamos estar estudando essa lição maravilhosa. Vivemos hoje em dias, e é importante que nós destaquemos, em que somos pressionados a se calar, a se adaptar ou a recuar. Mas a igreja de Jesus, a igreja cheia do Espírito Santo, não se curva diante da oposição. Ela ora com fervor, ela persevera em meio às aflições e proclama com ousadia a palavra de Deus. Vamos, portanto, aprender junto mais o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Lembrando aos amados irmãos, nós estamos estudando o tema maravilhoso desse terceiro trimestre, que é a igreja em Jerusalém.
E a igreja em Jerusalém era uma igreja cheia do Espírito Santo. Olha, o nosso texto áureo que eu acabei de ler, ele usa uma expressão muito interessante. Usando uma outra versão da Bíblia, pegando aqui uma outra versão, veja o que está escrito em uma outra versão da Bíblia Sagrada. Vamos lá. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, com coragem, a mensagem de Deus. Atos capítulo 4, verso 31. A expressão cheio do Espírito Santo desempenha papel significativo na pneumatologia neotestamentária. Essa palavra grande aqui parece. Pneumatologia é a doutrina do estudo teológico que estuda o Espírito Santo. Neotestamentária, neo quer dizer novo, é do Novo Testamento, ok? Embora o seu uso varie conforme os autores, nos escritos de Lucas, onde ocorre 9 vezes, a ênfase recai sobre manifestações, ok? Carismáticas como profecia, línguas e ousadia na proclamação. Em Paulo, quando Paulo escreve lá em Efésios capítulo 5, verso 18, está inserida em um contexto ético e relacional, destacando virtudes como santidade, gratidão, submissão, mas também admitindo manifestações espirituais. Você pode comparar isso com 1 Coríntios capítulo número 14, verso 15. As abordagens não se contradizem, mas se complementam. Lucas ressalta a capacitação carismática, enquanto Paulo enfoca a transformação moral e comunitária do cristão cheio do Espírito. Olha que coisa maravilhosa. A igreja do Novo Testamento respirava carismas. Era o seu oxigênio. E isso era tão normal que nem precisava ser enfatizado em todas as cartas. Agora nós vamos para a nossa maravilhosa verdade prática. Eu gosto sempre da verdade prática porque ela traz, evidentemente, uma verdade atual, uma verdade em que nós estamos aprendendo, estamos vivenciando, Uma igreja cheia do Espírito suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Olha que coisa interessante, as características de uma igreja, as características de uma igreja cheia do Espírito Santo. Veja, ser cheio do Espírito Santo é viver uma vida guiada, capacitada e transformada pelo Espírito, de forma que o cristão manifeste os dons espirituais com ousadia e os frutos espirituais com integridade, sendo instrumento de Deus, tanto no poder para testemunhar, quanto na santidade do viver. Ser cheio do Espírito Santo, como vimos, é viver uma vida guiada mesmo, direcionada pelo Espírito, capacitada pelo Espírito e transformada pelo Espírito. Eu defendo a ideia que uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela é transformada. O Espírito Santo trabalha na vida dela, transformando ela, mudando sim o modo de ser dela. Ah, mas o meu temperamento... Não, o Espírito Santo vai mudar você. Amém? Então, vamos lá. Isso significa que uma igreja verdadeira, cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, eu vou destacar 3 coisas, que uma igreja verdadeiramente cheia do Espírito Santo, ela vivencia no seu dia a dia. Essa é a nossa verdade prática, Suporta as aflições com perseverança, pois está fortalecida interiormente pelo Espírito que consola, encoraja e dá coragem em meio às provações, Segundo lugar, ela ora com poder, pois reconhece que a sua força vem do agir sobrenatural do Espírito, Uma igreja cheia do Espírito, ela é concentrada na ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Em terceiro lugar, ela ousa no testemunho cristão, ou seja, ela proclama Cristo com intrepidez, mesmo diante da oposição. A igreja cheia do Espírito Santo não silencia, não fala, mas ela fala com ousadia, ela não fica silenciada, ela não se omite em expor a visão bíblica, pois ela é revestida do poder que impulsiona os apóstolos. Que maravilha, que coisa gloriosa! Só nessa introdução você já consegue ver o quanto é significativo e interessante a lição que ora nós vamos estudar. Agora vamos para o nosso texto bíblico, que está em Atos, capítulo de número 4, Eu convido a você, Atos, capítulo de número 4, versículos de número 24 a 31. Atos 4, 24 a 31. Vamos lá então para a leitura bíblica, onde está inserida a nossa lição. Que coisa maravilhosa. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizestes o céu e a terra, e o mar e tudo o que neles há, que dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bramam os gentios, e os povos pensam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma.
contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E aí o versículo 31 é uma coisa estrondosa e poderosa. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa aqui é a igreja triunfante, aqui é a igreja que ora e o milagre acontece. A igreja que ora e as coisas acontecem. E veja, já no composto dessa oração, se você vê, na verbalização, eles reconhecem que muitas coisas Deus estava permitindo, mas eles pedem que agora concede aos teus servos. Eu até me arrepio porque a palavra de Atos dos Apóstolos, meus amados irmãos, é uma palavra, evidentemente, que tem o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo de Deus está explícito nos episódios aqui do nosso Atos dos Apóstolos, né? E como é maravilhoso. Vamos para dar continuidade, né, ao nosso estudo aqui, porque realmente é muito interessante esta lição para nós. Bom, nós vamos agora para a nossa introdução. Nesta lição, veremos como uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. A partir do capítulo 4, os capítulos 4, verso 24 a 31, do livro de Atos dos Apóstolos, encontramos uma das principais marcas que caracterizam a igreja de Jerusalém, a perseverança, a sua capacidade de orar e a ousadia para proclamar o evangelho com poder. Agora, como está dividida a nossa lição? Como de costume, em 3 subtópicos. O primeiro subtópico, uma igreja perseverante, né? O segundo subtópico, uma igreja que ora com poder. E em terceiro tópico, uma igreja ousada no seu testemunho, ok? No primeiro tópico, nós temos uma igreja perseverante dividido em 3 subtópicos. Suporta o sofrimento, não negocia os seus valores e está convicta de sua fé. No segundo tópico, uma igreja que ora com poder, orando com um propósito, orando em unidade, orando fundamentada na palavra de Deus. Em terceiro e último tópico, uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao evangelho, ousadia no exercício dos dons espirituais e ousadia na exposição da palavra. Agora vamos para os nossos objetivos, né? Os objetivos da nossa lição. Primeiro, identificar as características de uma igreja cheia do Espírito Santo, destacando sua perseverança em meio às provações, não é? Número 2, analisar a importância da oração com poder na vida da igreja. E número 3, demonstrar como a ousadia espiritual fortalece a pregação do evangelho. E aqui nós entramos no nosso primeiro tópico, que é uma igreja perseverante. Bom, em primeiro lugar, uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento. Após sua pregação junto à Porta Formosa, Pedro e João são levados presos e posteriormente ameaçados por pregarem o nome de Jesus. Foi dito a eles que não falassem nem ensinassem no nome do Senhor. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Uma igreja continuamente cheia do Espírito suporta as provas e os sofrimentos. Uma igreja, evidentemente cheia do Espírito Santo, ela suporta o sofrimento. E olha que coisa interessante aqui, meus amados irmãos, quando nós estamos tratando esse tópico tão importante que é uma igreja que suporta, o sofrimento. O texto diz: enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Eles prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número destes homens a quase 5.000, ok? Atos capítulo 4, verso 13. De 1 a 3, De 1 a 3, melhor dizendo. A primeira perseguição na igreja, recém-formada, estava prestes a irromper. Como de costume, a oposição surgiu de onde? Do povo? Não, dos líderes, claro. Os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus se levantaram contra os apóstolos.
E observe bem, eles, aqui os sacerdotes, representam a intolerância religiosa, o capitão do templo, a hostilidade política, os saduceus, a incredulidade racionalista. Os saduceus negavam a doutrina da ressurreição. Sua posição era claramente conflitante com a dos apóstolos, pois a ressurreição era a tônica da pregação desses últimos, né, dos apóstolos, claro. Motivação que levaram os líderes religiosos a se influenciarem com os apóstolos. Qual foi a motivação que os líderes religiosos tiveram contra os apóstolos? A usurpação do ofício de ensinar. Em primeiro lugar, os apóstolos estavam publicamente ensinando o povo, estavam ensinando o povo, sem possuírem a autorização formal das autoridades religiosas. Tal atitude representava uma grave violação das estruturas do ensino rabínico, nas quais somente os mestres reconhecidos poderiam instruir em nome da fé judaica. Por isso que eles estavam ressentidos. Eles estavam com medo de perderem a sua posição. Muito normal. A proclamação de uma doutrina contrária à teologia dos saduceus. Em segundo lugar, o conteúdo da mensagem anunciada era considerada teologicamente inaceitável pelos saduceus. Pedro e João proclamavam a ressurreição dos mortos por meio de Jesus Cristo. Ora, os saduceus não criam na ressurreição, nem em recompensas escatológicas. Eles não criam nisso. Assim, a pregação apostólica era, para eles, herética e perigosa. A indignação com o impacto popular da mensagem. Essa era a terceira e última razão que deixava aquelas autoridades, né, religiosas ressentidas. Os líderes religiosos estavam visivelmente incomodados com o crescimento do número de ouvintes e com a receptividade popular à mensagem. Homens sem formação rabínica estavam mobilizando multidões dentro do espaço sagrado. A expressão usada em Atos capítulo 4, verso 2, ressentidos ou muito perturbados, reflete não apenas oposição doutrinária, mas também o temor de perder o controle sobre o povo. Contudo, prender os apóstolos não anulou o efeito de sua pregação. Isso que foi interessante. Muitos que ouviram a mensagem creram e o número de homens chegaram a quase 5.000. Quase 5.000. Uma igreja que estava crescendo a uma velocidade recorde. Agora, com base nisso, nós concluímos o seguinte: a perseguição não destrói a verdadeira igreja de Cristo. Esses são pontos para nós observarmos. Historicamente, sempre que a igreja foi perseguida por sua fidelidade à verdade, ela foi purificada, fortalecida e expandida. O sangue dos mártires, como diz Tertuliano, foi a semente da igreja. O que destrói a igreja não é a perseguição externa, mas o pecado interno. A fragilidade da igreja não está na fúria dos inimigos, mas na infidelidade dos seus membros. Meu Deus. Ao longo da história, e mesmo em Atos, o maior perigo não vem das autoridades hostis, mas do abandono dos princípios bíblicos. Podemos destacar algumas causas que sufocam a ação do Espírito Santo na igreja. Primeiro, pecado não confessado. Segundo, falta de integridade no testemunho cristão. Né? Uma igreja que fala com os lábios, mas nega com as atitudes, perde sua autoridade espiritual. Alianças políticas que negociam a verdade. Quando a igreja busca favores do Estado em troca de silêncio ou conveniência, ela enfraquece o seu chamado profético. Alianças ideológicas em nome da aceitação cultural é um outro problema. E algumas igrejas hoje já atuais, elas estão defendendo essa aceitação cultural, né? E alguns até sugerindo que a Bíblia precisa ser atualizada só para agradar uma parte da membresia que são muito bem resolvidos culturalmente, né? O desejo de agradar ao mundo produz concessões doutrinárias que diluem o verdadeiro evangelho. E em quinto e último lugar, a acomodação ao espírito do tempo. A igreja perde sua voz profética quando ela troca o arrependimento pela relevância e a cruz pela popularidade. Meu Deus, esta é uma palavra poderosa que nós precisamos estar cientes do que é de fato uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora, meus amados irmãos, vamos para o segundo tópico, né, da nossa lição, que nós temos muita coisa para aprender aqui hoje. Não negocia seus valores. Uma igreja perseverante, ela não negocia os seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos a lhes darem ordem, e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem nem ensinassem o nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos capítulo 4, verso 19. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé. Não negocie a sua fé. A sua fé, os seus valores são inegociáveis. Aleluia. O Sinédrio estava revivendo o seu pior pesadelo. Eles haviam executado Jesus por afirmar ser o Messias.
No entanto, os seus seguidores estavam agora por toda parte repetindo essas afirmações. Pior ainda, estavam proclamando essa mensagem com a prova irrefutável de que ele havia ressuscitado dos mortos. E havia realizado um milagre notável para autenticar a sua pretensão de representarem a Deus. Olha que coisa. O Sinédrio sentiu-se compelido a tomar providências a fim de impedir que esse ensino se espalhasse ainda mais entre o povo. Eles precisavam suprimir a verdade embaraçosa de que haviam crucificado o seu próprio Messias. Por isso, decidiram tentar intimidar os apóstolos ao silêncio, advertindo-os a não falarem mais a ninguém naquele nome. Em virtude dessa decisão, convocaram Pedro e João de volta à sala da audiência e ordenaram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse coisa alguma em nome de Jesus. Ironicamente, os primeiros cristãos precisavam ser ordenados a se calar, enquanto muitos cristãos modernos precisam ser ordenados a falar. Este momento representa uma encruzilhada crucial na história da igreja. Se os apóstolos tivessem aceitado a exigência do Sinédrio, toda a trajetória posterior da igreja teria sido radicalmente alterada. Tudo dependia de sua disposição em obedecer a Deus a qualquer custo, até mesmo o da própria vida. Pedro e João não vacilaram, imediatamente responderam que se recusavam a obedecer à ordem do Sinédrio. Eles apelaram a um tribunal superior, propondo a seguinte questão do Conselho Supremo de Israel: julgai vós mesmos, se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós, outros do que a Deus? Meu Deus, qual tribunal é maior? Com esse apelo à autoridade divina, os apóstolos colocaram o Sinédrio diante de um dilema inevitável. Eles certamente não queriam que Pedro e João continuassem pregando, mas tampouco podiam dizer abertamente que era melhor obedecer aos homens do que a Deus. No meio da perseguição, Pedro e João permaneceram fiéis a Deus, assim como eles, nenhuma ameaça ou vantagem pessoal deve nos fazer trair o nosso Senhor. Mais tarde, o próprio Pedro escreveu com base nessa experiência e também por inspiração divina. Veja o que foi que o próprio Pedro, ele escreve e diz: mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Oh, glória! Quando nós vemos essa disposição dos apóstolos de não negociar os seus valores, nós extraímos aqui algumas lições. Vamos lá? Nós destacamos aqui 2 lições. Primeiro, a obediência a Deus é prioridade absoluta, mesmo diante de riscos e ameaças. A fidelidade à missão dada por Cristo era mais importante que a segurança pessoal dos apóstolos. Segundo, a autoridade humana tem limites. Quando exige desobediências a Deus, ela deve ser rejeitada. A fidelidade à palavra está acima de decretos, costumes ou pressões institucionais. Glória a Deus, isso é a convicção, Ou você tem a convicção ou você não tem a convicção, né? Você tem que decidir, você não pode ficar em cima do muro. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, né? Vamos aqui voltar para o nosso terceiro tópico. Uma igreja, né, realmente perseverante, uma igreja que persevera, uma igreja perseverante, ela está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta de sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. Atos capítulo 4, verso 20. Os primeiros cristãos não apenas ouviram sobre Deus, mas também testemunharam as suas obras. Quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram, porque ouviram e viam os sinais que Filipe fazia. Que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Quando nós estamos falando de uma igreja perseverante e que é convicta na fé, nós precisamos destacar alguns detalhes quando nós estamos falando sobre convicção. O que é, na verdade, a convicção? É a disposição firme de sustentar a verdade, mesmo sob risco, porque se tem plena consciência de que ela é real. Aleluia. Pedro e João estavam diante dos mesmos homens que haviam determinado a morte de Jesus, mas não se intimidaram. O Sinédrio, composto por 70 membros, incluindo sacerdotes, saduceus, escribas, fariseus e anciãos, representava a mais alta corte religiosa e política de Israel. E aqui tem um problema, né? Porque era religiosa e era política. Ainda assim, os apóstolos falaram com ousadia e clareza. Seu testemunho não se baseava em rumores ou invenções doutrinárias, mas em fatos presenciados de forma direta. Em essência, afirmavam ter visto Jesus morrer, ressuscitar e realizar sinais incontestáveis. Testemunharam a cura de cegos, coxos e leprosos. Mais do que observadores, foram impactados por esse poder e profundamente transformados por ele.
E aqui nós concluímos duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, a falta de convicção em nossos dias, porque a experiência com Cristo é superficial. Quando a pessoa não tem uma profundidade no Evangelho, o que acontece? A pessoa não tem convicção. Mas se você provou da graça, se você foi alcançado por Jesus, se você desfrutou do dom do Espírito Santo, você tem convicção. Porque aconteceu com você. É uma coisa que aconteceu contigo. Em segundo lugar, a falta de ousadia no testemunho, porque há incompreensão das verdades cristãs. Quem não compreende a grandeza do Evangelho hesita em anunciá-lo. O testemunho vacilante é reflexo da fé rasa. Pedro e João falaram com ousadia porque sabiam o que criam e por que criam, ok? Resumindo, uma igreja cheia do Espírito Santo não recua diante da oposição, não negocia sua fidelidade e permanece convicta da verdade, mesmo sobre pressões, ameaças e sofrimento. Aleluia. Nas horas de perigo, o diabo vem negociar. Cuidado, se você não ceder, você vai se prejudicar. Assine esse documento e você vai se sair bem. Faça tudo o que o patrão mandar, senão você será mandado embora. Dê propina, senão você perderá esse negócio. Quando Pedro tentou a Jesus buscando afastá-lo da cruz, né? Jesus foi enfático. Arreda-te, Satanás. Com o diabo não há negociação possível. O diabo é estelionatário. A mentira do diabo é: tudo te darei se prostrado me adorares. É um desejo de Satanás querer ser adorado. Isso não é verdade. O diabo não é dono de nada. O diabo não tem nada. Não há nada. Ele tira tudo, sua paz, sua dignidade e até a sua alma. É por isso que os covardes não entrarão no reino de Deus. Não devemos temer os que matam o corpo, mas nada podem fazer com a alma. Isso é muito característico, porque estamos vivendo um cristianismo, meus amados irmãos, muito superficial. Pessoas muito superficiais ao Evangelho. Superficialidade. Deus não se agrada disso. Vamos para a nossa síntese, né? A síntese, a sinopse, né? A igreja primitiva enfrentou as perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Uma igreja que ora com poder, nosso segundo tópico, né? Orando com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, verso 24 e 30 de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga, de forma alguma. Não foi uma oração vaga. Mas por que não foi uma oração vaga? Porque eles estavam orando com propósito. A oração registrada em Atos capítulo 4, verso 24, revela uma igreja espiritualmente objetiva e biblicamente consciente. Diante da oposição das autoridades religiosas, os cristãos não reagiram com desespero, retaliação ou indiferença, mas com uma oração fundamentada na soberania de Deus, nas Escrituras e na missão que havia recebido de Cristo. No contexto bíblico, orar com propósito é uma súplica que não busca conformar Deus aos desejos humanos, não, mas alinhar os desejos humanos à vontade de Deus. Olha que coisa interessante. Você não está ensinando a Deus, ok? Na oração, não. A como Deus reagir, não. Muito pelo contrário. Você está alinhando os seus desejos humanos à vontade de Deus. Bom, olha aqui algumas expressões interessantes. Olha para as suas ameaças. A igreja reconhece a gravidade das ameaças sofridas, mas não dita a Deus como agir em relação aos perseguidores. Não há súplica por punição. Apenas entregam a situação nas mãos daquele que é justo juiz. Aí o crente, hoje da atualidade, ele quer orar, assim como os discípulos, quando estavam aprendendo ainda com Jesus, né? Eles disseram assim: mestre, temos que orar para que o fogo do céu caia e consuma essas pessoas. Não, de que espírito sois? Jesus faz uma colocação bem interessante. Isso aqui, irmãos, é para nós aprendermos que essas orações, mata isso, mata fulano, mata ciclano, essas orações terroristas, Deus não vai atender. Olha, Senhor, para as suas ameaças. Você não vai dizer a Deus o que Deus vai ter que fazer. Você diz assim: Senhor, olha para as suas ameaças. É uma oração inteligente, uma oração com propósito, uma oração que reconhece a soberania de Deus. Primeiro porque é importante que fique bem claro: a vingança é do Senhor. Deus não aceita que o seu servo queira se vingar. Tem muita gente que não entende isso. Por que a Bíblia diz que a vingança é do Senhor? Por causa disso. Nós não somos terroristas. Nós não queremos: o teu vizinho está te perseguindo, aí você faz uma oração para que o seu vizinho morra. O presidente não é aquele que nós elegemos, que nós pensamos, e aí, porque não é aquele que nós tem que morrer de câncer. Não é assim não. Deus tem os seus propósitos. Mesmo que esses propósitos não sejam o que nós queremos. Nós não entendemos. E observe que a discussão entre Jesus
e os seus discípulos, né? Ou seja, a última reunião ministerial, ela envolvia duas coisas, perguntas políticas. Restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Veja, a pergunta, observe, Jesus estava se despedindo dos apóstolos. E eles vão fazer uma pergunta de cunho político. Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles estão perguntando, Senhor, é agora que o Senhor vai fazer, vai tomar o reino da mão dos inimigos e devolver a Israel? Em que tu vais restaurar o reino a Israel? Aí Jesus diz assim, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas... Aí vem Atos 1:8, recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O que nós precisamos hoje? De ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Mesmo diante das perseguições, mesmo diante das questões políticas que envolvem o nosso país, o Brasil especificamente, nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo e orar com um propósito. Senhor, olha para as suas ameaças. Concede, aí número 2, vamos para o 2. Concede aos teus servos que anunciem com a intrepidez a tua palavra. O pedido central da oração não diz respeito à proteção física ou ao confronto pessoal, mas à capacitação espiritual para proclamar a palavra com ousadia. O termo servos reforça a consciência de submissão voluntária à autoridade de Cristo. Ao invés de recuar diante da intimidação, os discípulos suplicam por coragem para permanecer fiéis à sua vocação. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Olha, o terceiro pedido está relacionado à ação divina que acompanha a proclamação do Evangelho. Ao pedirem que Deus continue operando curas e maravilhas, os discípulos demonstram compreensão de que a obra evangelística deve ser sustentada tanto pela pregação quanto pela manifestação do poder de Deus. Agora nós concluímos que, nesse tópico orando com propósito, o seguinte: em primeiro lugar, a igreja cheia do Espírito Santo não ora pedindo rota de fuga, mas coragem para seguir em frente. Ela não clama, Senhor, tira a dor, mas nos dá força para suportar. Em vez de pedir que Deus os livrasse da ameaça, os primeiros cristãos pediram ousadia para continuar pregando. A igreja bíblica não ora por atalhos, ora por firmeza e no caminho estreito. Em segundo lugar, a igreja bíblica não ora por vingança, ela ora por justiça. Ela não diz, Senhor, derruba aquele líder, manda uma enfermidade, mata aquele irmão. Não, essas são orações terroristas. Mas entrega a causa nas mãos de Deus. A igreja cheia do Espírito Santo, ela reconhece que o Senhor é quem julga, corrige e disciplina. O crente cheio do Espírito não ora com rancor nos lábios, mas com temor no coração. Volto a afirmar mais uma vez, a vingança é do Senhor. Amém? O recado está dado. Glória a Jesus. Vamos para o nosso segundo tópico, porque essa lição ela é maravilhosa. Orando em unidade e ouvindo isto unânimes levantaram a voz a Deus. A concordância de Strong explica que a palavra unânimes vem do termo grego homotimandon, que significa um grupo de pessoas agindo com o mesmo propósito em total harmonia. Em total harmonia. Vai ter que ouvir isso. Não concordo com isso na igreja. O que atrapalha é isso aí. Unidade é o estado em que os cristãos permanecem juntos no mesmo propósito espiritual. Não se limita a concordar sobre algum assunto nem a evitar conflitos. Não é bem isso. Unidade significa ter o coração voltado na mesma direção, a mente direcionada ao mesmo Deus e a oração focada no mesmo objetivo. Por isso que não é bom quando a direção da igreja quer uma coisa e a membresia quer outra. Não, temos que andar alinhados na mesma direção. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não, de jeito nenhum. Atos capítulo 4, verso 24, ele mostra como essa unidade acontecia na prática. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu que fizestes o céu e a terra e o mar e o que neles há. O texto deixa claro 3 motivos pelos quais a igreja primitiva era uma comunidade unida. Primeiro motivo, eles sabiam exatamente a quem estavam orando. Reconheciam Deus como Criador e Senhor absoluto, usando o termo despostes, que expressa autoridade suprema e inquestionável. Em segundo lugar, eles oravam juntos como uma só voz. Essa expressão revela sintonia espiritual, compromisso mútuo e clareza sobre o propósito coletivo da igreja.
Em terceiro lugar, eles compartilhavam da mesma confiança. Deus estava no controle. Mesmo diante da perseguição, não havia espaço para dúvidas ou divisão, pois criam juntos no Deus soberano e cuidadoso. O controle estava na mão de Deus. A igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, sabia que o controle estava na mão de Deus. Que o Senhor conduza sua igreja novamente a viver essa unidade bíblica, pois onde há unidade espiritual genuína, haverá também poder, coragem, testemunho fiel e uma presença manifesta do Espírito Santo entre o povo de Deus. Que coisa maravilhosa. Irmãos, eu estou aqui me deleitando nesta lição, que é uma lição poderosa e maravilhosa. Agora vamos para o terceiro, orando fundamentada na palavra de Deus. Ao orarem, os cristãos citaram o Salmo capítulo 2, ou melhor, Salmo de número 2, versos de 1 a 2. Que dissestes pela boca de Davi o teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Não é só, aqui, o assunto aqui não é só orar, mas é orar tomando como base a palavra de Deus. Recapitulando, já analisamos dois aspectos da oração realizada pela igreja em Atos 4. O seu propósito e sua unidade. Agora, voltamos para um terceiro elemento, sua fundamentação bíblica. Oração com fundamentação bíblica. A oração aqui exemplificada nos ensina que orar com base nas Escrituras é reconhecer a soberania divina, confiar em suas promessas e interceder segundo a sua vontade revelada. 3 pontos sobre a oração fundamentada na palavra. A oração dos discípulos inicia-se com a declaração soberana, Senhor. Essa expressão evidencia que orar com base na palavra implica, em primeiro lugar, reconhecer a supremacia de Deus sobre todas as coisas. Sua soberania absoluta prevalece sobre qualquer circunstância, autoridade ou ameaça. Assim, ao orarmos, dirigimos-nos ao Deus revelado nas Escrituras. O Deus transcendente, único e poderoso, que governa a história e sustenta o universo. Isso é sim orar fundamentado na palavra. Apoiaram-se nas Escrituras e nas suas promessas. A oração citada pelos discípulos faz referência direta ao Salmo de número 2. Esse salmo aqui, que disseste pela boca de Davi. Aplicando ao sofrimento de Jesus. Eles interpretaram sua circunstância à luz das Escrituras. Lembrando que mesmo as perseguições haviam sido previstas e estavam sob o controle divino. Uma oração bíblica não apenas conhece, mas cita e aplica promessas das Escrituras à situação presente. Assim é que é orar fundamentado na palavra. Complementando o Evangelho de João, capítulo 15, verso 7, quando diz assim: se permaneceres em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Em outras palavras, a oração eficaz é aquela que pede exatamente o que Deus já disse que deseja nos dar. De acordo com Allen, um escritor, a verdadeira oração não consiste em dizer a Deus o que fazer, mas em pedir que Deus faça a sua vontade em nós e por meio de nós. É pedir que a vontade de Deus seja feita na terra, não que a vontade humana seja feita no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeiro no céu. Glória a Deus, porque é de lá que vem o nosso socorro, é de lá que vem a nossa proteção. Vamos para a síntese, desse nosso terceiro tópico, que diz o seguinte, a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus, Agora nós estamos no nosso terceiro tópico, uma igreja ousada no seu testemunho, Uma igreja ousada no seu testemunho. Eu aproveito aqui para pedir a você que se ainda não se inscreveu nesse canal, meus irmãos, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Eu sempre falo isso, que às vezes nós estamos sempre tendo pessoas assistindo pela primeira vez, e eu gostaria que você se inscrevesse no canal, apertasse aí o sininho, das notificações, porque é a proporção que cada vídeo que a gente vai publicando, você também vai sendo notificado. E além do mais também, eu quero dizer aos irmãos que estará aqui na descrição, desse vídeo, um PowerPoint gratuito da AD Panorama. Quero deixar claro mais uma vez para os amados irmãos que este slide que eu estou apresentando tem direitos autorais, eu pago por esses slides e eu não posso, por questões contratuais, de estar disponibilizando para os irmãos, mas disponibilizo da AD Panorama, que por enquanto ainda é gratuito. Nós vamos fazer algumas mudanças mais adiante, contratar alguns designs para estarmos fazendo os nossos próprios slides e apresentando também aos irmãos. Outra coisa que eu gostaria muito de pedir a você é que também contribua com esse canal. Vai aparecer um QR Code aqui
mostrando para você conhecer os pacotes de viagem. Nós somos também uma agência de viagens, nós vendemos viagens por milha e também emitimos certificado digital para a igreja. Então, no QR Code aí você vai ver uma apresentação, né, aí da nossa agência parceira, que você vai também poder comprar pacotes para o Chile, conhecer aí esse país lindo que é o Chile e que vai ser uma experiência maravilhosa. Viajar é trocar a roupa da alma. É isso mesmo. Eu já tive a oportunidade de visitar alguns países e eu digo a você, é uma experiência muito gratificante. Conhecer gente, programe-se. Tudo depende da programação, tá bom? Que Deus abençoe você e que Deus abençoe a sua família. Vamos para a continuidade do nosso estudo. Uma igreja ousada no seu testemunho. Voltemos então. Ousada para enfrentar oposição ao Evangelho. Os crentes oravam constantemente ou conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Olha para as suas ameaças. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E na verdade todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual, sua legitimidade bíblica. É terrível quando uma igreja ela quer se adequar à agenda do Estado. Não, nós somos pregadores do Evangelho. A razão para essa perseguição é simples, né? Uma vida piedosa expõe a maldade dos outros. As pessoas não gostam de ser expostas assim. Em vez de se arrependerem de suas maldades e buscarem Cristo, elas procuram destruir aquele que lhes mostrou realmente quem elas são. É um comportamento totalmente irracional, mas característico de um homem caído. Aqui, William Barclay, ele diz o seguinte: é melhor sofrer com Deus e com a verdade do que prosperar com os homens e com a mentira. Pois a perseguição é transitória, mas a glória final dos fiéis é segura. Hernandes Dias Lopes, ele relata, né, um diálogo em um dos seus livros. Ele relata um diálogo. Certa feita, perguntaram ao professor: se a igreja for mais perseguida, ela será mais fiel? Será? Não, não. Se a igreja for mais fiel, ela será mais perseguida, respondeu o professor. John Knox ilustra esse tipo de compromisso diziam dele: teme tanto a Deus que não teme homem algum. É assim que nós temos que ter essa visão, meus amados irmãos. Agora para o segundo tópico, que é ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, como em Paulo, o enchimento do Espírito Santo está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Exatamente. Como vimos, o cerne da petição não é o livramento da perseguição, mas a concessão de ousadia para continuar proclamando a palavra de Deus, acompanhada de manifestações sobrenaturais. O texto descreve a seguinte súplica: enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. A seguir, o versículo 31 resiste à resposta divina: tendo eles orado. Aleluia. Tendo eles orado. Está faltando isso. Tem muita gente que quer ver tremer o lugar, mas não orou. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Veja que coisa interessante, o Espírito Santo, ele nos enche com um propósito, imagina de quê? Para nós pregarmos a palavra. Do ponto de vista exegético, o particípio presente, que é estender, sugere continuidade e simultaneidade de ação divina com a missão da igreja. A mão estendida é uma metáfora do Velho Testamento para a intervenção poderosa de Deus, agora reinterpretada cristologicamente. Os termos sinais, que é prodígio, e curas, compõem o vocábulo típico da atividade carismática, referindo-se às ações extraordinárias que autenticam a mensagem do Evangelho e edificação da igreja. A narrativa mostra que a resposta do céu ao clamor da igreja se dá em 3 níveis: teofânico, o tremor do lugar; pneumatológico, todos foram cheios do Espírito Santo; e missional, anunciavam com ousadia. Anunciavam com ousadia. Ao contrário da perspectiva sensacionista, cessacionista, a tradição pentecostal sustenta com base na revelação bíblica que os dons do Espírito Santo permanecem em operação até que venha o que é perfeito, o que se refere à consumação escatológica na volta de Cristo e não ao fechamento do cânon bíblico. Conforme Efésios capítulo 4, versos 11 e 13, os
ministérios e dons foram concedidos com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, e permanecerão até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, realidade ainda não plenamente alcançada, evidentemente. Os dons espirituais, segundo 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, são manifestações do Espírito concedidas a cada um, visando a um fim proveitoso, ou seja, para o bem comum da igreja. Eles não são distintos de uma elite espiritual, mas expressões da graça de Deus distribuídos conforme a vontade soberana do Espírito. Precisamos orar mais, pedindo para testemunhar, para ter poder para testemunhar. Agora vamos para o nosso terceiro e último tópico, né? Que é aqui, ó, nosso terceiro e último tópico, ousadia na exposição da palavra. As Escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Observe, no grego, no Novo Testamento, parésia refere-se a uma fala aberta, franqueza, liberdade de expressão. E isso aqui é extremamente significativo e interessante. Tá? Observe, a palavra aparece apenas 5 vezes no livro de Atos. 3 delas no capítulo 4, destacando a ênfase do autor Lucas sobre a ousadia como característica fundamental do testemunho apostólico. Vamos lá. Esse termo denota um tipo de coragem que habilita o crente a proclamar a verdade com clareza, coragem e fidelidade, mesmo em contextos de oposição intensa, mesmo nesse contexto. Vamos fazer um comparativo entre essa ousadia mencionada em Atos 4 e a mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal bíblica tem chegado aos 4 cantos do mundo e conduzido milhões de vidas a Cristo. Essa eficácia é nada mais, nada menos do que o poder do Espírito atuando no meio da igreja, capacitando ricos e pobres, pretos e brancos, velhos e jovens, letrados e iletrados. Na teologia pentecostal clássica, a pregação é marcada por 4 pilares essenciais, conhecidos como o quadrilátero pentecostal. Primeiro traço distinto é que Jesus salva, o que significa a proclamação da salvação pela fé no nome de Jesus. Atos capítulo 4, verso 12, onde a ousadia na pregação cristã implica anunciar que só há salvação em Cristo, acompanhado do chamado ao arrependimento. O segundo pilar é que Jesus cura, evidenciando a manifestação do poder de Deus por meio da cura, como descrito em Atos capítulo 3. O terceiro elemento é que Jesus batiza no Espírito Santo, referindo-se à experiência do Espírito Santo que capacita a igreja a pregar com ousadia, conforme enfatizado em todo o livro de Atos. Por fim, o quarto traço distinto é que Jesus breve voltará, significando que a pregação é feita com a expectativa do retorno eminente de Cristo. Que maravilha, né? É aquela mensagem: Jesus salva, Jesus cura e Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus breve voltará. Glória a Deus. Vamos para a nossa síntese e depois a nossa conclusão. A nossa sinopse aí do terceiro tópico é: movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o Evangelho com ousadia, sem temer oposição. Agora chegamos à nossa conclusão. Nessa lição vimos o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sobre a capacitação do Espírito. Se queremos de fato ser uma igreja relevante, devemos nos deixar encher do Espírito Santo. E é muito evidente que deixamos também claro isso. Nessa lição, nós vimos com muita clareza o que caracteriza de fato uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal, ela é cheia do Espírito Santo. E suas características se tornam visíveis e estão diretamente associadas à plenitude do Espírito Santo. A primeira igreja não foi perfeita e jamais seria, né? Mas é importante que a gente deixe claro isso. Mas eles viviam sob a direção do Espírito Santo. E eu quero que Deus abençoe a sua família, eu quero que Deus abençoe o seu lar, e eu quero que você deixe aí a sua mensagem. Eu estou pedindo, por favor, meu irmão, transmita, manda um comentário. Você gostou agora desse fundo, né? Ficou bem melhor, estamos mais perto, e eu gostaria que você destacasse também isso, e eu gostaria que essa aula seja uma bênção. E nunca se esqueça, o que nós precisamos hoje é de uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo jamais ela deixará de ser relevante no mundo. O que nós precisamos hoje? Do poder do Espírito Santo. No livro maravilhoso chamado A Chave do Avivamento, né? A oração A Chave do Avivamento, nós temos um grande evangelista americano que ministrou através desse livro, né? A oração A Chave do Avivamento, e uma coisa assim poderosa.
E, na verdade, não é bem oração a chave do avivamento, é porque tarda o pleno avivamento, né? E ele destaca alguns detalhes. Eu li esse livro 2 vezes e é interessante, porque ele diz o que nós precisamos hoje é de poder que vem do alto. Porque poder da terra, poder intelectual, as pessoas conseguem constituir. O poder do alto só vem através da oração. E não se esqueça que, tendo orado, moveu-se o lugar. Primeiro, nós queremos mover o mundo, queremos influenciar o mundo, nós temos que orar primeiro, tendo orado. Que essa seja a temática, que essa seja a nossa linha e que sejamos mesmo uma igreja cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família. E não se esqueça, EBD na veia. Vá para a Escola Bíblica Dominical aprender mais da Palavra de Deus e que Deus abençoe você. E até a próxima aula.